Salve, salve galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações do mundo rodoviário para vocês, pessoal. Galera, e hoje eu vim trazer mais um fato histórico e curiosidades do mundo rodoviário. Galera, um fato que aconteceu ali no Amazonas, onde ocorreu um acidente e foi uma terrível tragédia. Em vez de ser pessoas que acabou assim acontecendo um acidente, e por incrível que pareça, quando os bombeiros ali retiraram o veículo que caiu às águas do rio Urubu, os corpos foram mutilados, acredite ou não, por piranhas. Quer conhecer essa história? Bom, esse é mais um quadro, fatos históricos e curiosidades do mundo rodoviário, onde sempre nós estamos postando alguma coisa por aqui para trazer em forma de informativo para vocês. Preparado então? Bem-vindo a mais um fato histórico e curiosidades. E que história é essa aí que rola lá no Amazonas? Quer conhecer? Então fica até o último minuto aí que eu vou contar para vocês essa história aí bem integrante e assim misteriosa, que é uma coisa que rola por lá até os dias de hoje. Vamos então? Era a madrugada do dia 14 de novembro de 1976, quando o Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para um resgate na rodovia AM010, que liga a capital Manaus a outros municípios amazonenses. À época, os desafios geográficos e de estrutura da Amazônia, ainda maiores que os de hoje, atrasaram a chegada dos bombeiros. Na chegada, os profissionais se depararam com uma multidão que tentava entender o que havia acontecido. Um ônibus estava completamente submerso no rio Urubu. Quando retirado, o cenário era comparável a um filme de terror. 39 pessoas morreram dentro daquele veículo e parte dos corpos haviam sido devoradas por piranhas. Na noite do dia 13 de novembro de 1976, um sábado, passageiros se preparavam para embarcar em um dos ônibus que sairia de Manaus com destino à cidade de Itacoatiara, um dos principais municípios amazonenses. Entre os veículos, a denominação 0546 da empresa Soltur Solimões Transportes e Turismo, que era dirigido pelo motorista José Aurélio Duarte, e no atendimento da rodomoça Maria Lourdes Moreira da Silva. Ainda no terminal, o jornalista Carlos Costa estava indo a trabalho para a Velha Serpa, nome de origem portuguesa, que a aldeia de Itacoatiara recebeu em 1759, quando passou a categoria de vila, com a missão de cobrir as eleições municipais do dia 15 de novembro daquele ano. Enquanto aguardava o horário de partida, foi abordado por um casal que queria trocar o ônibus e chegar mais rápido ao destino para comemorar o casamento em lua de mel. O motorista no volante e a rodomoça na recepção para embarque de 42 passageiros no Frescão, modelo Marco Polo 3, que deixaram o terminal de Manaus por volta da meia-noite. Entre os passageiros, o mecânico Disseu de Araújo, que ocupava uma das últimas poltronas nas fileiras finais do veículo, além do sargento da aeronáutica, Elísio Araújo, sua esposa Altariza Alencar e suas filhas Edmeia, Eliette e Elisângela Soares, de apenas 6 meses de vida. Ao longo da estrada escura, a viagem durava cerca de 5 a 6 horas. Era apenas iluminada pela lua, ar-condicionado funcionando, muitos passageiros dormindo e o Frescão se afastando cada vez mais de Manaus. Depois de horas de viagem, o destino ia ficando mais próximo. Já por volta das 4h30 da madrugada de domingo, dia 14, ao se aproximar do rio Urubu, a altura da comunidade São José, estavam apenas a travessia da última balsa e poucos quilômetros para o destino final, a terra da Pedra Pintada, que vem do escrito indígena Ita, pedra, e Coatiara, gravado, pintado e escrito da origem ao nome da cidade, Itacoatiara. Sendo o quinto carro do dia, a balsa estava ainda no meio do rio. O motorista que sobreviveu relatou que quando chegou a uns 100 metros da guarita, de onde controlavam a balsa limite para parar o ônibus,
Os balseiros jogaram a luz como lanterna para que ele se aproximasse, com o ônibus na beira do rio para embarcar na balsa. Segundo o relato de José Aurélio Duarte, ele foi reduzindo a velocidade do veículo e quando foi acionar o sistema de freios, não tinha para parar o ônibus. E depois da plataforma onde a balsa encostava, tinha de 15 a 20 metros de profundidade, o qual não era do seu conhecimento. Com isso, o ônibus entrou no rio, depois foi afundando, conta o motorista José Aurélio em entrevista após 41 anos do acidente. Começava ali a maior tragédia rodoviária da história do Amazonas e uma das maiores do Brasil em número de vítimas. O mecânico de seu relata que tentou trocar de ônibus, mas sem sucesso. No Marco Polo 3, ele chegou e pegou a poltrona 42 e veio embora de Manaus. O ônibus fez uma parada para a refeição em Rio Preto da Erva e depois em Lindóia. Ele se lembra que tinha um cara que estava ao seu lado, mas no lado do vidro. No outro lado estava o sargento com sua família. Quando chegou em Tucunaré, o ônibus já foi reduzindo a velocidade. Segundo ele, viu a placa 1.500 metros, a de 500 metros e ele se perguntou se o rio tinha passado. A balsa ia chegando, mas o ônibus desceu o rio, disse o mecânico em entrevista. Disseu vinha cochilando, mas acordou em tempo de perceber, olhando pela janela as placas de proximidade do rio. E de repente se dar conta de que o ônibus havia entrado no rio. O mecânico saiu de sua poltrona e tentou uma saída para se salvar. Segundo o mecânico, quando o ônibus desceu na água, ele tentou ir para a porta da frente. E quando ele passou, viu o Alex no lado de uma janelinha. Ele foi e viu também que o motorista estava tentando abrir a porta para um lado e a turma para o outro. Com isso, ele se virou e foi direto na janelinha quando ele viu que o Alex tinha acabado de sair. Enquanto saía do ônibus, sentiu que alguém tinha segurado o seu pé e ele pensou consigo que seu amigo poderia segurar em seu pé que ele ia boiar. Com isso, ele boiou longe. Quando ele olhou, tinha mais dois onde ele estava. Enquanto o mecânico disse que boiou próximo a uma igreja na margem oposta ao local do acidente. Com o frescão já nas águas escuras do rio Urubu, o desespero tomou conta de todos os que tentaram escapar do veículo, que também tinha janelas travadas e pelos poucos locais que poderiam sair, José Aurélio lembra como conseguiu sobreviver. Quando ele estava saindo do ônibus, sentiu a rodomoça agarrando nele boiando. Ele já tinha afundado 2 vezes. Em desespero, ela disse para o motorista que ela não queria morrer por ter 3 filhos para criar. Ele relata que foi ao encontro dela e fez igual aos salva-vidas do Rio de Janeiro, onde ele acabou dando uma bordoada em seu queixo para desmaiar e ficar mais leve para poder lhe ajudar, mas não teve jeito. Ele já estava cansado e de boca aberta, acabou se engasgando com a água e se afogou quanto o motorista. Com a rodomoça aflita, clamando por ajuda do motorista que também tentava se salvar. O desespero tomou conta de José Aurélio e ela estava atracada com ele. Com isso, os barqueiros vieram e ajudaram a salvar tanto o motorista como ela. Mas com a ajuda dos barqueiros foram salvos ambos. Disseu relata que se lembra de que conseguiu nadar mesmo machucado por debaixo do rio, até a superfície já do outro lado, onde encontrou alguns passageiros que também tinham conseguido sobreviver, mas que precisavam de socorro médico, pois também estavam machucados. Com isso, ele ajudou os feridos, depois foi avisar o delegado. Isso já era por volta de umas 5 horas da manhã com o dia amanhecendo, o que acabou avisando também na garagem da empresa. Depois voltou ao lugar para acompanhar todo o resgate. Ao voltar ao local do acidente, já com o dia claro, Disseu se juntou à multidão de curiosos e moradores da região, além dos familiares que não paravam de chegar em busca de informações dos passageiros resgatados. Inúmeras tentativas para tirar o frescão do fundo do rio, mas com o peso da água dentro do ônibus, os primeiros maquinários que chegaram não tinham a força suficiente para içar o veículo. Os bombeiros que foram de Manaus também tentavam quebrar as janelas do frescão, sem sucesso, pois a pressão da água era tanto que as batidas nos vidros se tornavam ineficazes. Era preciso retirar um ônibus de dentro do rio para que se iniciasse o resgate das vítimas. E galera, isso me lembra muito, quando eu estava lendo essa história, que é semelhante ao caso do 40229 ou 5813, que acabou ali
afundando da mesma forma num açude ali no Ceará, no açude Cipó. As semelhanças deste acidente são muito parecidas, e naquela ocasião os vidros eram lacrados por causa do ar-condicionado, né? Então, mais um acidente aí que aconteceu parecido com o da Itapemirim, que a gente precisa relatar para vocês. Os bombeiros de Manaus só chegaram de tarde ao local e contou com ajuda para tirar o ônibus o seu Luiz da família dos Sangria. Ele tinha 2 tratores que foram usados para tirar parte do ônibus do rio. Nesse momento, os bombeiros quebraram os vidros e tiraram os corpos comidos por piranhas e perfurados por candirus, principalmente as mulheres, que tiveram as partes íntimas, seios e rostos deformados, até por terem a pele mais fina do que o homem, relembra o mecânico. De quando o ônibus caiu nas águas do rio Urubu com as janelas vedadas, em função do sistema de ar-condicionado do veículo e das possibilidades da saída até que a água inundasse todo o veículo, José Aurélio lembra que, em meio ao desespero e afogamentos, só alguns passageiros conseguiram se salvar. Quando o ônibus caiu no rio, a janela lateral e o para-brisa saíram e isso ajudou os passageiros a saírem. Esse ônibus era munido de 44 lugares. Então os passageiros que se salvaram eram das poltronas 41, 42, 43 e 44. Os últimos, pois as 2 janelas laterais de trás não eram lacradas. Então eles conseguiram sair. Agora os demais não conseguiram, relatou o motorista. Com a metade do ônibus içado da água até a margem do rio Urubu, os bombeiros puderam realizar o trabalho de resgate às vítimas, já no fim da tarde daquele domingo. Dos que conseguiram se salvar, uns estavam no hospital. O mecânico acompanhava a retirada do veículo, e segundo os jornais da época, o motorista José Aurélio estava detido na delegacia de Itacoatiara. Muitos familiares se aglomeraram às margens do rio Urubu, além de os curiosos, quando os corpos começaram a ser retirados de dentro do 0546, no momento do resgate. O filho do sargento Elísio, logo que viu, reconheceu os corpos dos pais. Segundo ele, diz o seguinte: eu vi quando o ônibus conseguiu sair da água e acompanhei todo o movimento, toda a situação tirando os corpos, e de longe eu reconheci os meus pais e minhas irmãs. Segundo o relato de um dos que se salvaram, o papai conseguiu quebrar o vidro do ônibus para sair e se salvar, mas o Léo viu minha mãe e irmãs tinham ficado e resolveu voltar. Conta o radialista, lembrando que os pais tinham ido a Itacoatiara apenas com o compromisso de voltar. Frustrada a expectativa de poder encontrar ao menos o pai vivo, quando a notícia tinha chegado, então Elísio e o irmão, ao verem os corpos dos familiares resgatados, se deram conta do que tinha acontecido. E ali foi o momento mais difícil de toda a vida dos filhos do sargento da aeronáutica. Carlos Costa estava com o nome na lista de passageiros do ônibus 0546, mas ao trocar com o casal que passaria a lua de mel na velha Serpa, não informou a empresa da mudança, e quando a Soltur divulgou a lista das vítimas, os familiares dos jornalistas foram avisados e foi mais um momento de desespero. Segundo ele, é o seguinte: eu só sobrevivi porque mudei de ônibus. Eu ajudei no resgate das vítimas de dentro do frescão. Naquele momento pude ver os corpos do casal que me pediu para trocar de lugar no ônibus. Eles morreram abraçados. Como eu troquei de ônibus, meu nome apareceu na lista das vítimas. E todos pensavam que eu tinha morrido. Mas minha mãe pressentia que não. E só depois de 3 dias consegui voltar para Manaus, onde já estavam preparando o meu velório, relembra o jornalista emocionado. Segundo o historiador, o professor Frank Charles, naquele dia 14 de novembro, a cidade de Itacoatiara viveu o seu maior luto em todas as ruas. Praticamente tinham velórios. A terra da pedra pintada estava em prantos. Desanimada, a expectativa da eleição na segunda-feira, 15 de novembro, era a pior possível. Segundo ele, diz o seguinte em seu relato: o funeral se espalhou pela cidade. Era tanta gente que morreu que nos 12 bairros que a cidade tinha na época, todos tiveram funeral. E isso foi muito chocante. Eu era pequeno, mas me recordo da comoção da família de um vizinho que faleceu num acidente e estava sendo velado. Até hoje, esse fato é lembrado pelos moradores pela fatalidade que ocorreu, atingindo muitas pessoas, conta o historiador. Ao todo, 39 vítimas fatais no acidente do rio Urubu. Segundo jornais da época, a empresa Soltur, responsável pelo ônibus, encomendou todos os caixões e mandou levar as famílias
Desses 8 corpos foram velados e enterrados em Manaus. Em 2018, completaram 42 anos da fatalidade, e muitas pessoas que vivenciaram aquela época já não estão mais vivas. No entanto, os familiares ainda recordam do acidente, o que, segundo o motorista José Aurélio, não contentes poderiam querer vingança. Por 2 vezes tentaram matar ele em Manaus. Uma vez ele estava levando o Dr. Pedro com um fusquinha para tomar banho em Tarumã, bairro de Manaus, e o motorista de um caçamba jogou o caminhão para cima dele. O jeito de se escapar foi subir na área de Vivaldão, antigo estádio, para não acertar. Nesse mesmo dia, conversando com o Dr. Pedro, o motorista perguntou sobre o acidente do Rio Urubu, querendo saber a opinião dele. Ele disse que o motorista corria grande perigo de ser morto, mas ele não sabia quem era o motorista, e a orientação dele era para que o motorista do acidente deixasse o Amazonas. Na época, havia passado cerca de 5 meses depois do acidente. O motorista arrumou uma lambreta e passou 12 dias dirigindo para chegar onde mora nos dias atuais. Disse que acompanhava a retirada do ônibus, lembra que a população estava polvorosa com o acidente e queria a qualquer custo encontrar o culpado, e que naquele momento o motorista era o principal responsável pelo acidente, segundo o que as pessoas relatavam. Ele estava debaixo de uma árvore acompanhando a movimentação da retirada do ônibus e o resgate das vítimas, e perto tinha uma mulher que falava que queria pegar o motorista. Ele acabou discutindo com ela e respondia que o motorista não teve culpa, que foi um acidente. Ela, sobressaltada, perguntou o porquê. Foi quando ele disse que ele estava no ônibus, ele tinha se salvado e que ele não teve culpa, pois o ônibus não teve freios para parar contra o mecânico. O prosseguimento da retirada dos corpos tinha chegado ao fim e dado prosseguimento aos processos de reconhecimento das vítimas, principalmente pela desfiguração dos rostos das pessoas, e entrega aos familiares. O ônibus foi içado completamente para fora do rio e periciado, e após os procedimentos legais foi devolvido à empresa Soltor. José Aurélio lembra que houve várias perícias e que todos os lados apontavam sua inocência no acidente. Segundo ele, é o seguinte, mas o que mais valeu, segundo ele, foi o seguinte: tiveram laudos, o da perícia civil, técnica e da Cruz Nordeste do Exército, pois entre os passageiros morreram 2 sargentos e um oficial. As palavras dos laudos eram diferentes, mas o sentido era o mesmo, pois todos inocentaram ele. O Rio Urubu é conhecido pelo ribeirinho como bom para pesca, e entre as diversidades de peixes como o tucunaré, as piranhas são as grandes vilãs, pois gostam de carne e são atraídas mais facilmente do que os demais peixes. Dos curiosos que acompanhavam o resgate das vítimas, uma coisa chamou a atenção, inclusive de Disseu: a fisionomia das pessoas mortas sendo retiradas do ônibus. Disseu estava acompanhando o resgate e viu assim que os bombeiros conseguiram quebrar as janelas do ônibus e começaram a retirar os corpos. O cadáver do seu Washington foi um dos que estavam muito deformados. As piranhas só deixaram os pés nos sapatos. Agora as mulheres, que têm a pele mais sensível, estavam muito comidas. Ele acredita que tenha sido as piranhas e o candiru que deformaram elas, pois quando tiraram os corpos tinha aqueles buracos, como o carandiru faz, relatou. Para o professor Edberg Caldas de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas, especialista em ecologia dos peixes amazônicos, neste acidente especial acredita que as piranhas foram as grandes vilãs e acabaram pela deformação dos corpos, mas não as possíveis causadoras da morte dos passageiros do Frescão. Provavelmente os passageiros morreram por afogamento e depois disso as piranhas chegaram para se alimentar, pois devia ter alguns feridos e por conta do sangue atraíram as piranhas até dentro do ônibus. No Rio Urubu são comuns e fáceis de serem encontradas. O barulho e o sangue são suas principais iscas e geralmente elas atacam em período de vazante, época do acidente, o que favorece uma concentração maior de piranhas em certos trechos, como ali na região. Era uma passagem muito movimentada, possivelmente elas encontraram alimentação fácil, inclusive pelos restos jogados direto por moradores no rio, e que possivelmente fez com que aquele momento fosse o ideal para o ataque delas. As vítimas do acidente, conta o professor. Quanto ao famoso candiru, temido por poder entrar através da uretra e outros orifícios do humano, o professor ressalta que dificilmente eles se fizeram presentes nos corpos das vítimas do acidente, já que
O peixe prefere carne podre e é atraído por secreções. Como os corpos não ficaram muito tempo embaixo da água, o carandiaçu possivelmente não os atacou. Geralmente ele perfura a pele quando o corpo já está em estado de putrefação, o que é o que atrai, e não logo como é o caso das piranhas que atacaram as vítimas, ressalta o professor. O mecânico seu lembra que foi 52 vezes ao Fórum de Manaus para testemunhar o acidente e até hoje não teve coragem de assistir a um documentário de uma emissora de televisão inglesa fez sobre o acidente. Lembra que nunca quis dinheiro algum da Soltour, mas queria justiça, pedindo que a empresa depositasse uma quantia no banco e que servisse de amparo aos 2 filhos do sargento Elísio, que ficaram órfãos. O motorista José Aurélio vive em outro estado e prefere não falar abertamente sobre o assunto, pois lembra que o acidente ainda mexe muito com ele. Ressaltou que não há culpados, pois em acidentes não se tem culpados. Outros sobreviventes, segundo jornais da época, foram Marcelo Correia de Oliveira, Edna Marques de Freitas e Alex Fred Gomes da Silva. Os 3, segundo populares, relatam a equipe de jornalismo quando estavam em Itacoatiara já faleceram. A empresa Soltour não existe mais. Os processos do caso não foram localizados nas buscas iniciais do Tribunal de Justiça do Amazonas por falta de informações mais detalhadas. Em 1988, a cidade de Itacoatiara ganhou a ponte Mahmoud Ahmed sobre o rio Urubu, exatamente no trecho onde ocorreu o acidente, interrompendo a travessia dos veículos através de balsas. Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, você está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja, ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos, ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio? Pois não, quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí, a empresa Conexão Turismo, do meu amigo Luiz Duarte. Eu quero apresentar para vocês o carro dele, que vocês estão vendo aí, né? Pois bem, esse carro aí, ele é um Paradiso 1200 sobre o chassi Scania K124 de 360 cavalos. Como vocês podem ver nas imagens, o carro é todo bonito, todo reformado, tem banheiro, ar-condicionado, para você fazer aí a sua viagem, ao qual talvez você queira fazer. E ele não é careiro, tá? Ele é bem, talvez vocês tenham um dinheiro meio curto aí, né? Nós sabemos que o Brasil tá meio complicado. Pois bem, se você quiser entrar em contato com meu amigo Luiz Eduardo, é pelo telefone 9870 1940. Conexão Turismo, aonde você faz a sua conexão sem pagar caro, beleza? Olá, você que gosta de ônibus rodoviários, curiosidade das estradas, itinerários e muito mais, se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada, link na descrição. Que história, né, pessoal? Que história, assim, bem complicada e cabulosa, né? O Marco Polo 3, infelizmente, teve 40... Que história complicada, né, galera? Como é que pode, né? Os pessoal foi resgatar as vítimas e não conseguiram sair, foram devoradas por piranhas. Olha, uma situação tenebrosa. Mas aí, o que vocês acharam da história? Bom, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo e eu fui!